Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 43, doravante ao verso de número 54. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43, doravante ao verso 54. A epígrafe vai falar sobre a cura do filho de um oficial do rei. Glória a Jesus. Quando se encontraram, digam amém. Diz assim o texto: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegou, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde a água fizera vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhes disse: Se não verdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhes o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhes disse e foi. Descendo eles, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhes anunciaram, dizendo: Teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, que horas se achara melhor, e disseram-lhes: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Se você puder orar comigo, repita comigo nessa noite: Senhor Deus, que a tua palavra seja profecia em minha vida, me edifica, me exorta e me consola para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Essa noite eu quero falar sobre o tema desenvolvendo uma fé verdadeira. Desenvolvendo uma fé verdadeira. Esse é o segundo milagre que Jesus realiza em Caná da Galiléia. O primeiro milagre realizado por Jesus em Caná da Galiléia se encontra no capítulo 2 do Evangelho de João. Todos nós, amantes da palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus, sabemos que no capítulo 2 Jesus é convidado para um casamento em Caná da Galiléia, e ali, ao ser notificado por Maria, sua mãe, que o vinho havia acabado, Jesus transforma água em vinho. Segundo o relato de João, este é o segundo milagre que Jesus vai realizar na cidade de Caná da Galiléia, conforme o verso 54. Jesus deixa a Judéia, porque o texto diz que um profeta, ele mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria, né? Há alguns complementos de outros evangelhos que um profeta não tem honra na sua própria casa. E Jesus então deixa a Judéia
novamente para Galiléia. O que me chama a atenção é o que aparece no verso 45. Quando Jesus chega na Galiléia, no verso 45, Jesus é acolhido, mas por causa de uma coisa, porque os galileus contemplaram os milagres que Jesus realizou na festa em Jerusalém. O verso 45 diz: chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam. Por quê? Porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Note que essa recepção calorosa é uma recepção em prol daquilo que Jesus havia feito. É muito fácil receber alguém, é muito fácil ovacionar alguém quando eu sei quem ela é, quando eu vi ela realizar algum feito miraculoso. A fé dos galileus era pautada nos milagres que Jesus havia realizado. Eles foram para a festa de Jerusalém e eles viram o que Jesus fez em Jerusalém. Agora Jesus chega na Galiléia e todos estão ali na expectativa que Jesus realize algum milagre. Quando Jesus chega na Galiléia, a sua fama corre por todo aquele lugar. O verso 46 diz: a segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde as águas fizeram vinho, e naquela cidade a notícia chega até Cafarnaum. O verso 46 diz: havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então esse oficial do rei morava onde? Em Cafarnaum. O seu filho estava enfermo em Cafarnaum. A enfermidade do seu filho, ela aparece no decorrer, no versículo 52 desse texto. Podemos perceber que o seu filho estava com uma febre, estava com certeza com uma febre muito alta. Esse pai desesperado, então agora deixa Cafarnaum e vai para a Galiléia, porque ele almeja um milagre de Jesus. A fama de Jesus chega por todas as cidades, chega em Cafarnaum, e esse oficial agora vai ao encontro de Jesus em busca do milagre do seu filho. Escute uma coisa: segundo a geografia bíblica, a cidade de Cafarnaum ficava a cerca de 25 quilômetros ao nordeste da Galiléia. Esse pai agora caminha uma trajetória de 25 quilômetros. Ele sai de Cafarnaum e vai para Galiléia. Primeira coisa que me chama a atenção. E o primeiro fator que foi responsável pela cura do seu filho foi o ponto de partida inicial, a atitude que esse pai tomou de buscar Jesus naquela situação. Ele não espera que Jesus vá até a cidade de Cafarnaum. Ele anda 25 quilômetros, ele deixa Cafarnaum, vai para a Galiléia em busca do milagre, em busca da restauração da saúde do seu filho. Que lição se aplica à nossa vida? Se você almeja o milagre, se você deseja o milagre, é preciso que você tome iniciativa, que você dê o pontapé inicial de buscar a Jesus. Deus não tem milagre para quem se acomoda, para quem fica em uma situação indiferente. As bênçãos do Senhor são para aqueles que buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6, na parte B, diz que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A nossa tendência diante da dificuldade,
A nossa tendência diante da crise, a nossa tendência diante do problema, muitas das vezes é ficar paralisados. Às vezes nós não temos força para reagir. Às vezes, diante de uma provação, diante de um momento difícil, nós podemos correr o risco de nos acomodarmos, perdermos a força. Há aqueles que dizem: eu não tenho mais força para ir para a igreja, porque as coisas estão difíceis para mim. Mas quando as coisas estão difíceis, quando o dia mal bate na porta da sua casa, aí é que eu preciso me refugiar nos pés do Senhor. Esse homem não espera Jesus ir a Cafarnaum, ele sai de Cafarnaum e vai até a Galileia em busca do milagre do seu filho. Eu quero essa noite te parabenizar, porque mesmo diante do clima, diante da chuva, diante de qualquer coisa que tenha acontecido hoje, você está nesse lugar, você deu o pontapé inicial, aleluia. E a Bíblia diz na carta de Tiago, no capítulo de número 4, verso 8: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros, diz o Senhor. Você deu o primeiro passo essa noite, você já está aqui. Agora Deus já está caminhando em tua direção para realizar o milagre que você precisa. Creia. Quem era esse homem? Quem era esse homem? O que diz o título? A cura do filho de um oficial do rei. A palavra oficial traz a ideia de alguém que ocupa uma posição. O termo grego aqui para oficial é alguém que está a serviço do rei. Quem era esse rei? O rei descrito, o rei que reinava, que era tetrarca da Galileia, era Herodes Antipas. Herodes Antipas, conforme o relato de Lucas capítulo 3, versículo 2, era tetrarca da Galileia. Herodes Antipas foi aquele que mandou degolar João Batista. Era aquele que tinha mandado matar João Batista. E o clima entre Herodes Antipas, que era o rei da Galileia, e Jesus não era um dos melhores. Porque se nós lermos o relato de Lucas, no capítulo de número 13, o versículo de número 31 e 32, nós vamos perceber que uma certa feita, em Lucas 13, verso 31 e 32, algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram: deixa essa cidade, deixa essa região, porque Herodes vai te matar. E Jesus diz: olha, manda dizer para ele que eu expulso o demônio hoje, que eu realizo o milagre hoje, e amanhã, ao terceiro dia, eu serei consumado. Aí Jesus chama Herodes de raposa, em Lucas capítulo de número 13, versículo de número 32, Jesus chama Herodes de raposa. Então a tensão entre Jesus e Herodes não era das melhores. Esse homem trabalha para Herodes, esse homem é empregado de Herodes. Esse homem tinha tudo para ficar com medo, para pensar: eu não vou para Galileia, porque se Herodes souber que eu estou com Jesus, eu posso perder o meu cargo, eu posso perder a minha posição, eu posso me prejudicar no meu relacionamento com o rei Herodes. Mas esse homem não pensa dessa forma. A segunda coisa que me chama a atenção na vida desse oficial do rei Herodes é a sua coragem. Ele arregaça as mangas e ele vai ao encontro de Jesus. Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque o evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação do judeu, para a salvação do gentil. Eu não posso me envergonhar de Jesus, irmão. Às vezes nós podemos nos intimidar, às vezes nós podemos nos intimidar e correr o risco de sermos tentados de negarmos a Jesus lá fora, irmãos. Há pessoas que têm medo de expor a sua fé. Há pessoas que têm medo de vestir a camisa e dizer: eu sou um servo de Deus. Quando a pessoa não é bem convertida, você dá a paz do Senhor. Se ela ficar com vergonha e não der paz do Senhor, porque ela está com vergonha. Porque quando o crente ele tem convicção da sua salvação, ele está com a alegria do primeiro amor. Você dá para o Senhor, ele pode estar no supermercado, ele pode estar onde tiver. Ele levanta a mão e diz: a paz do Senhor. Aleluia. Eu não posso me envergonhar de Jesus Cristo de forma alguma, e nem tampouco me envergonhar do evangelho.
Aleluia. Eu não posso arriscar o meu relacionamento, perder o meu relacionamento com Jesus. Então não se preocupe com a opinião das pessoas. Não se preocupe com o que vão falar de você, porque hoje você é um servo de Deus, porque hoje você é uma serva de Deus. O que importa é que você está com Jesus, e se você tiver Jesus, você tem tudo. Aleluia. Esse homem, ele vai ao encontro de Jesus. O verso 46 diz: e ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Verso 47 diz: rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. A situação do seu filho não era uma das melhores. O verso 47 diz que o seu filho estava à morte. Não diz que ele estava morto, estava à morte. Essa expressão à morte traz uma ideia que ele estava prestes a morrer. Esse homem vai ao encontro de Jesus, e o verso 47 diz que ele rogou-lhe que Jesus descesse e curasse o seu filho. Quem era esse homem? Mais uma vez repito: um oficial, alguém de posição, alguém que tinha servos, alguém que tinha autoridade, alguém que tinha posição, alguém que trabalhava para o rei. Mas diante de Jesus, o texto diz que ele rogou a Jesus. E a palavra rogar significa suplicar. A palavra rogar aqui no grego traz a ideia de suplicar repetidas vezes. Diante de Jesus, irmãos, não tem posição. Diante de Jesus se humilha o rico e o pobre. Diante de Jesus não tem negócio de status, de classe social, se é rico, se é pobre. Todos nós precisamos entrar na presença de Jesus com uma postura de humildade. Talvez se fosse um pregador da teologia da prosperidade, naquele momento ia dizer: eu determino que tu cure meu filho. Mas esse homem não determina que Jesus cure seu filho. Ele suplica que Jesus vá com ele, que Jesus cure o seu filho que estava prestes a morrer. Primeira coisa que nos chama a atenção: esse homem vai ao encontro de Jesus, iniciativa. Segunda coisa que nos chama a atenção: esse homem tem coragem para se expor. Terceira coisa: esse homem é humilde. Ele está na presença de Jesus, mas humildemente está rogando implorando a Jesus. A mesma postura que Jairo teve também quando a sua filha estava prestes a morrer. A Bíblia diz em Marcos capítulo de número 5, versículo 22, que quando Jairo se aproximou de Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus e rogou para que Jesus fosse também na sua casa e orasse pela sua filha que estava prestes a morrer. Note que essa mesma postura também foi tomada pelo centurião em Mateus capítulo 8, quando o centurião foi também ao encontro de Jesus e pediu que Jesus curasse o seu servo que estava prestes a morrer. Todos esses homens eram homens de posição. Jairo era o principal da sinagoga. O centurião era alguém que trabalhava para Roma e tinha 100 homens à sua disposição. E esse oficial também era alguém de posição. O que esses homens têm de comum? Todos eles diante de Jesus se portaram com uma postura de humildade. O que é que a Bíblia fala sobre humildade? Tiago capítulo de número 4 e o versículo de número 10: humilhai-vos portanto debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Aleluia. Então é com uma postura humilde, é com o coração contrito que nós iremos contemplar as maravilhas do Senhor, os milagres do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia. Não existe cargo, não existe posição. Aleluia. Diante de Jesus todos devem se prostrar, e ainda que o homem hoje não queira se prostrar diante de Jesus, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 versículo 11: e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus
aleluia, quem se recusa a se curvar diante de Deus aqui, aleluia, no dia do juízo final estará curvado diante do trono daquele que deu o nome que é sobre todo nome, a saber, os nossos Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, o que eu preciso fazer para receber o meu milagre? Primeiro, iniciativa, busque. Esse homem buscou. Segundo, tenha coragem. Terceiro, entre na presença de Jesus com o coração humilde. O que diz o texto? No versículo de número 48. Versículo 48 diz: então Jesus lhe disse: se não vedes sinais e milagres, não crereis. O verso de número 49 diz: e disse-lhes o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. O oficial estava desesperado. O oficial estava desesperado. Por que Jesus fez essa pergunta no verso 48? O que é que Jesus disse? Então lhes disse: se não vedes sinais e milagres, não crereis. Por que Jesus está falando isso? Jesus não estava falando isso apenas com o oficial do rei. Ele estava falando isso no contexto para todos. Porque no verso 45 diz que os galileus o receberam porque viram o que Jesus havia feito, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém. Então o que é que Jesus está tratando aqui na vida desse oficial do rei? Jesus está desenvolvendo no coração desse homem uma fé verdadeira. Porque crer que Jesus faz milagre, todo mundo crê, irmão. Todo mundo crê que Deus faz milagre, é ou não é? Todo mundo faz uma fezinha. Entra o espírito católico da Umbanda, todo mundo crê que Deus faz milagre. Mas a fé verdadeira não é a fé que me habilita a crer que Jesus pode fazer milagre. A fé verdadeira é a fé que emana da palavra de Deus. É a fé que me habilita a crer que a palavra de Deus é suficiente para gerar um milagre no meu coração, na minha vida, na vida daqueles que estão em minha volta, irmão. Os galileus gostavam de espetáculo, assim como os judeus. Os judeus também pediram que Jesus fizesse sinais, e Jesus disse para os judeus: olha, nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim ficará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites. Então nenhum sinal Jesus fez ali para agradar os judeus. E agora os galileus também tinham essa fé superficial. Meu irmão, servir a Deus não é servir a Deus apenas pelo que Ele faz, é servir a Deus pelo que Ele é. Aleluia. Às vezes as pessoas têm uma concepção errada de Deus. Às vezes as pessoas olham para Deus e acham que Deus é um caixa eletrônico. Eu deposito aqui para receber o retorno. Não, eu não adoro a Deus pelo que Deus faz. Eu adoro a Deus por quem Deus é. Se não vires os sinais, então ele diz: se não vires os sinais e milagres, não crereis. O que significa sinais? A palavra sinais aqui no grego é semeion, e a palavra semeion no grego traz a ideia de um sinal que aponta para algo. Por exemplo, quando você, vou aqui conjecturar, quando você faz uma viagem de Teresina para Pedro II, existem várias placas de sinalização, vários sinais que apontam. Faltam tantos quilômetros para chegar. Os sinais apontavam para Cristo como Salvador. Os sinais, semeion no grego, apontava para a pessoa, para a obra de Cristo, para Cristo como Messias, para Cristo como Salvador. O problema é que os galileus estavam focados apenas nos sinais e não estavam focados em quem estava diante dele. Os milagres de Jesus eram janelas que abriam para que Jesus pregasse, eram portas que abriam para que Jesus pregasse. Quando Jesus curava alguém, as pessoas ficavam com o coração mais maleável, as pessoas ficavam com o coração mais aquebrantado, mas sempre o propósito de Jesus era semear a palavra. Aleluia. Tu não é lugar de espetáculo, culto
culto é lugar de adoração. Eu não venho a esse lugar para ver o que vai acontecer. Aleluia, eu venho a esse lugar para trazer a minha oferta, para trazer a minha adoração, para trazer o meu louvor. Aleluia. Se você entrou aqui essa noite não apenas para ver o que vai acontecer, para ver o que Deus vai fazer, mas para fazer algo em prol, aleluia, do teu culto, da tua adoração, você irá contemplar a mão do Senhor sobre esse lugar. O homem, esse oficial do rei, até então não tinha desenvolvido uma fé verdadeira. A sua fé também era pautada naquilo que Jesus poderia fazer. Olha o que diz o verso 49. Disse-lhes o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. O que é que ele pensava? Dois erros aqui que ele manifesta, porque ele não tinha ainda uma fé verdadeira. A primeira coisa que ele pensava: se o meu filho morrer, já não há mais o que fazer. Por isso ele fala com veemência: desce antes que o meu filho morra. Porque na concepção dele, se o filho morresse, ele não sabia que Jesus era capaz de ressuscitar. O segundo erro que nós podemos perceber nesse versículo 49 é que esse homem pensava que Jesus teria que ir até Cafarnaum e impor as mãos sobre o seu filho para que o seu filho fosse curado. Ele não sabia que com apenas uma palavra Jesus era poderoso para mudar o cenário, Jesus era poderoso para mudar o contexto, Jesus era poderoso para curar o seu filho. Aleluia. Mas Jesus agora está desenvolvendo uma fé verdadeira na vida desse homem, e Jesus libera uma palavra sobre esse homem. Verso 50. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O que me chama a atenção é que aqui começa desenvolver uma fé verdadeira. Diz assim: e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. O verso 51, descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhes anunciaram, dizendo: o teu filho vive. O verso 52 diz: perguntou-lhes, pois, que horas se achara melhor? E disseram-lhes: ontem às 7 horas a febre o deixou. Verso 53 diz: então pois o pai, aliás, entendeu, correção, pois o pai, que era aquela hora mesma que Jesus lhe disse: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Aleluia. Esse homem está voltando para casa. Tudo que esse homem tem é uma palavra. Tudo que esse homem tem de garantia é uma palavra. E o que me chama a atenção é que esse homem não retruca, esse homem não murmura, esse homem não reclama. Esse homem simplesmente recebe uma palavra e obedece essa direção, essa palavra. Ele era alguém que tinha atitude para ir em busca do milagre do seu filho. Ele era alguém que tinha coragem para buscar o milagre para o seu filho. Ele era alguém que tinha humildade para se portar com uma postura humilde em busca do milagre do seu filho. E esse homem é alguém que tem capacidade de obedecer a Deus em busca do milagre do seu filho. Aleluia. A palavra-chave para o milagre aqui é a palavra obedecer. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2: virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando Pedro passou a noite inteira com seus amigos pescando no mar da Galileia, não apanhou nada. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para Pedro, ele usou o barco de Pedro para evangelizar a multidão. Depois Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, lança a rede. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, versículo 5, que Pedro responde: Senhor, nós passamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. E aquela ficou conhecida como uma pesca maravilhosa. A pesca foi tão grande que eles tiveram que chamar o barco do lado para repartir, porque o barco estava prestes a ir a pique de tanta quantidade de peixe. Aleluia. Eu quero dizer para você essa noite que quando você obedecer à direção de Deus, se você crer na palavra de Deus, se você obedecer à palavra de Deus, não te preocupa com a bênção.
a bênção vai chegar até você. Você vai ser tão abençoado que você vai ter para abençoar quem está do seu lado. Aleluia. Você vai ser tão abençoado que até quem está em sua volta também vai ser abençoado, porque Deus vai, aleluia, realizar grandes feitos na tua vida quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmão, Deus só quer obediência. Deus não quer sacrifício, porque há sacrifícios que são tolos. Não adianta subir um monte, passar a madrugada toda lá descascando o joelho, orando, se quando eu desço do monte eu vou desobedecer a Deus. O caminho do milagre se chama obediência. Tudo que esse homem tem é a palavra, e creu ele na palavra. Naquele exato momento começa a nascer no coração daquele homem uma fé verdadeira, e creu ele na palavra. E não tem gente que tem dificuldade de crer na Bíblia. Se o pregador não der uma rajada de línguas estranhas, se o pregador não der uma profecia, as pessoas estão em busca de espetáculos. Pessoas que estão vivendo uma vida pautada na emoção, em movimentos pirotécnicos, emocionalismo. Eu preciso entender que a minha fé precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 29 diz que a palavra de Deus é fogo. Jeremias 23, versículo de número 29 diz que a palavra de Deus é martelo, que esmiuça a pedra. João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz que a palavra é o instrumento de santificação. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus é a nossa bússola, o nosso guia, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 11, a palavra de Deus nos imuniza contra o pecado. Por isso o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. João capítulo de número 15, versículo de número 3, a palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para limpar o nosso coração, a nossa mente. João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Hebreus 4:12, a palavra de Deus nos confronta. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de fazer divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. Irmão, creia na palavra. Creia na palavra. Aleluia. Creia na palavra. Nosso problema é que muitas vezes nós ouvimos a palavra e temos dificuldade de crer. Esse homem, tudo que esse homem tinha era uma palavra: vai e o teu filho vive. O homem está voltando para casa. O homem agora está indo para casa, está voltando para Cafarnaum. E no caminho de Cafarnaum, seus servos vêm ao seu encontro, e eles trazem uma notícia maravilhosa. Eles vão dizer para aquele homem: o teu filho vive, o teu filho vive, o teu filho vive, o teu filho vive, o teu filho. Não, você não entendeu. Aleluia. Você veio a esse lugar apenas para ouvir a palavra. Aleluia. A palavra está sendo liberada sobre a tua vida. O milagre não vai acontecer aqui dentro, o milagre vai acontecer no teu lar, o milagre vai acontecer na tua casa, o milagre vai acontecer entre os teus. Eu quero essa noite declarar sobre a tua vida, aleluia, que quando você chegar em casa essa noite, você vai ouvir uma notícia boa. Aleluia. Você saiu de lá com o coração angustiado, você saiu de lá preocupado, mas essa noite você vai voltar para lá, e quando você chegar na tua casa, você vai ouvir uma notícia maravilhosa. Aleluia. Porque enquanto você está aqui, a palavra de Deus está operando lá. Enquanto você adora aqui, a palavra de Deus está operando lá. Enquanto você adora aqui, Deus opera lá, Deus age lá. Aleluia. Aleluia. Teu filho vive.
Verso 52, esse homem é bem racional, ele gosta de trabalhar com a razão. Ele é bem curioso. No verso 52 ele pergunta: perguntou-lhes, pois, a que hora acharam melhor? E disseram-lhes: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. A hora sexta era equivalente às 12 horas. A hora sétima é equivalente a 1 hora da tarde. Que horas foi que meu filho ficou bom? Eles relataram: às 7 horas, 1 hora da tarde. Às 7 horas a febre o deixou. 7 horas para a gente aqui é às 19 horas, né? À noite. Mas a hora sétima lá é 1 hora da tarde. E o verso 53 diz: entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Aleluia. Naquele momento, o versículo 53 diz, na parte B: e creu, aleluia, e creu ele e toda a sua casa. Agora, esse crer não se trata de crer que ele opera milagres. Se crer aqui, se trata de um crer que Jesus é Salvador. Por causa daquele milagre, toda a sua casa se converte. Creu ele toda a sua casa. Aquela febre, aquela doença, aquela enfermidade que era para a morte, se tornou um instrumento nas mãos de Deus, para que aquele oficial conhecesse Jesus, se convertesse a Jesus e toda a sua casa fosse salva. Às vezes nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, irmão. Às vezes nós esperamos Deus vindo na bonança, mas às vezes Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Sabe o que é isso? Às vezes Deus pode usar uma situação aparentemente negativa para que Ele possa se achegar até a nós, para que Ele possa desabrochar, desenvolver uma fé verdadeira. Aquela situação serviu para que aquele homem passasse então a se converter, para que ele passasse a crer de verdade em Jesus, e toda a sua casa passou a crer em Jesus. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o mal, não, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus pode usar esse espinho na carne, aleluia, para que por meio desse espinho na carne, a graça de Deus seja manifesta de forma abundante na tua vida. Paulo orou 3 vezes a Deus pedindo: Senhor, tira esse espinho da carne, me cura, Senhor. Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você não está entendendo porque você tem passado por algumas coisas, porque você tem enfrentado algumas situações. Eu quero dizer para você: não se preocupe, Deus está trabalhando para gerar o melhor em você, para produzir uma fé verdadeira em você. Mas uma coisa eu quero dizer: Jesus nem sempre trabalha da forma que nós queremos. Nosso problema é que a gente quer mostrar: Senhor, eu quero que tu faça assim, é desse jeito que eu quero que tu faça, e nem sempre é assim. Esse homem queria que Jesus fosse lá no Cafarnaum, que Jesus impôs as mãos sobre o seu filho, mas Jesus não fez da forma que ele queria. Jesus trabalhou de forma diferente. Jesus disse, apenas disse: vai e teu filho vive. Deus vai fazer? Vai. Deus vai realizar o milagre? Vai, mas não é da forma que você quer. Não tente agendar, não tente ensinar Deus a trabalhar. Deus sabe a melhor forma de trabalhar na minha vida e na tua vida. Não somente obedeça, não somente continue buscando, não somente continue tendo coragem para enfrentar as lutas, não somente continue com um coração humilde, não somente seja obediente à direção de Deus, não somente creia na palavra de Deus, e você contemplará o milagre de Deus alcançar o teu lar, a tua casa, o teu trabalho, a tua vida, a área da tua vida que você precisa. Jesus é poderoso para realizar o milagre. E o último versículo diz: Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para Galileia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Jesus não estava passando ali de forma aleatória. Jesus sabia que naquela cidade alguém
estava ali e precisava de uma fé verdadeira. Aleluia. Convido você nesse momento para adorar o Senhor. Vamos fazer uma oração nesse momento em nome de Jesus Cristo. Amado Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra, é possível, Pai, que enquanto nós estamos aqui, algum de nós temos deixado em casa algum problema, alguma situação, Pai. Talvez não foi o filho doente, mas alguma coisa ficou em casa para resolver. E essa situação, esse problema que ficou em casa, Senhor, tem gerado preocupação, meu Pai. Tem tirado, meu Deus, a paz do coração dessa pessoa, meu Deus. Mas nessa noite, meu Deus, nos ajuda na nossa incredulidade. Meu Deus, vem desenvolver no nosso coração uma fé verdadeira, Pai. Que nós possamos nessa noite nos debruçar diante da Tua presença, desta palavra, tomarmos posse da Tua palavra, Senhor. E eu te peço, meu Deus, essa noite em nome de Jesus Cristo, Pai. Enquanto o Teu servo, a Tua serva está com a mão levantada, enquanto o Teu servo, a Tua serva está, meu Deus, pensando, meu Deus, naquela situação que ficou em casa, visita nesse momento, Senhor. Visita nesse momento, meu Pai. Meu Deus, que o milagre venha a ser gerado no lar dessa pessoa, que o milagre venha a ser gerado na família desse irmão, que o milagre venha a ser gerado na casa dessa irmã, meu Pai, para que essa pessoa possa testificar, Senhor, que o Senhor vela para cumprir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida o milagre do Senhor, a restauração do Senhor, na área que você precisa, na área que você está passando necessidade. Em nome de Jesus, pela fé, tome posse do milagre, creia no milagre. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro o milagre sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, debaixo dessa palavra, aleluia, tranquiliza o teu coração, acalma o teu coração, volta para casa em paz e saiba que Deus é fiel para te dar vitória. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos essa noite, Senhor, e em nome do teu Filho, Pai, todas essas bênçãos nós te pedimos e nós te agradecemos por fé, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam convosco hoje e para todos sempre, amém e amém. Vai em paz, tome posse da tua vitória, em nome de Jesus.